Gripe aviária. Entenda como acontece a transmissão para humanos. Brenda Goodman. Com o aumento das infecções por gripe aviária em gado leiteiro e galinhas, os casos em humanos também estão crescendo. Na quarta-feira, 18, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos confirmaram o primeiro caso grave da doença em humano. As infecções por gripe aviária são raras em pessoas. Neste ano, 61 casos humanos foram confirmados no ZEUA, segundo o CDC. E apenas 3 não eram de pessoas que trabalham em granjas avícolas ou leiteiras. Leia mais. O que se sabe sobre gripe aviária em vacas e o risco para pessoas. Cientistas monitoram mutações do vírus da gripe em amostras de esgoto. OMS atualiza a lista de vírus e bactérias com potencial de causar pandemias. Veja, como o nome sugere, os vírus da influenza aviária preferem infectar aves. Eles invadem as células ao se fixarem em açúcares que se projetam de suas superfícies, chamados ácidos ciálicos. O H5N1, o vírus da gripe aviária por trás do surto atual no ZEUA, demonstrou afinidade apenas com os tipos de receptores de ácido ciálico que são mais abundantes no trato respiratório das aves. Mas os vírus da gripe também podem mutar rapidamente. E desde 2022, o H5N1 tem infectado uma variedade crescente de mamíferos, incluindo gado leiteiro. Isso deixou os cientistas em alerta porque quanto mais ele circula em animais, melhor se torna em encontrar novos hospedeiros. Um estudo publicado na semana passada na revista Science mostrou que apenas uma mudança fundamental no material genético do vírus permitiria que ele se ligasse aos tipos de ácidos ciálicos mais comuns no nariz e pulmões das pessoas. Mas é quase impossível prever quando isso poderia acontecer, ou se algum dia acontecerá. Eventos de transmissão de animais para humanos. Quando humanos foram infectados com gripe aviária, quase sempre foi através do contato com animais infectados. Com exceção de um, todos esses casos de transmissão foram leves. O primeiro caso grave dos Estados Unidos foi anunciado esta semana, em uma pessoa na Louisiana que permanece hospitalizada em estado crítico. O CDC informou que a pessoa foi exposta a aves doentes e mortas em sua propriedade, não de aves comerciais. Não há registros de que alguém que contraiu H5N1 no ZEUA tenha transmitido a infecção para outra pessoa. Por essa razão, o CDC estima que o risco atual para o público é baixo. Mas existem certas ocupações e situações que podem aumentar o risco de uma pessoa contrair gripe aviária. Os 2 grupos de pessoas que correm mais risco são os trabalhadores rurais que trabalham com vacas ou aves e pessoas que mantêm criações em quintais, disse o Dr. Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota. As aves eliminam o vírus através da saliva, muco e fezes, e ele pode se tornar aerotransportado quando sua cama e penas são agitadas nos celeiros, particularmente durante operações de abate. Pode estar no ar, disse Osterholm. Então não é apenas o contato tocando as aves, mas também a caspa e toda a poeira que ocorre quando você está lidando com aves. O vírus também se concentra nos úberes das vacas leiteiras. E estudos encontraram altas concentrações do vírus da gripe aviária no leite cru ou não pasteurizado. As salas de ordenha são ambientes úmidos. E os trabalhadores podem ser infectados se receberem um respingo de leite cru nos olhos ou se colocarem leite nas mãos e depois esfregarem os olhos. Gotículas de leite contaminado com vírus também podem se tornar aerotransportadas se forem pulverizadas do equipamento de ordenha. Um dos sintomas mais proeminentes em trabalhadores rurais infectados tem sido olhos vermelhos e irritados, ou conjuntivite. Isso pode ser porque os olhos humanos compartilham os mesmos tipos de receptores de ácido ciárico, que são mais comuns em aves.
Gatos foram infectados após beberem leite cru de vaca. Também houve relatos de bezerros ficando doentes após beberem leite infectado. Riscos do leite cru. Gatos foram infectados após beber leite cru de vaca. Também houve relatos de bezerros ficando doentes após beber leite infectado. Não temos os mesmos dados para humanos, disse Osterholm. Nenhuma infecção humana foi relacionada ao consumo de leite cru. Embora uma criança na Califórnia tenha recentemente testado positivo para influenza após beber uma grande quantidade de leite cru. No entanto, o CDC não conseguiu confirmar se a infecção era gripe aviária. Então esta criança está listada como um caso suspeito. Mas há muitos dados sobre outros patógenos que podem ser encontrados no leite cru, mesmo sem evidências específicas para H5N1. Em 2023 e 2024, surtos de infecções por E. coli e salmonella foram rastreados até o leite cru. Ele também pode abrigar outros patógenos como Listeria e Campylobacter. A pasteurização mata todos esses germes nocivos, incluindo o H5N1, como mostra um estudo governamental recente. No entanto, a refrigeração não. Estudo recente, da Universidade de Stanford, que envolveu a contaminação de leite cru com vírus da gripe e testes em células em placas de Petri, descobriu que o vírus ainda podia infectar células por até 5 dias após ser refrigerado, mantendo-se seguro. De acordo com o CDC, a melhor maneira de se proteger da gripe aviária é evitar fontes de exposição. As pessoas podem contrair gripe aviária quando vírus suficiente entra em seus olhos, nariz ou boca ou quando inalam. Isso geralmente requer exposição próxima e prolongada a animais infectados. Por esse motivo, o CDC recomenda que as pessoas se mantenham afastadas de aves ou outros animais doentes ou mortos, e evitem tocar em superfícies contaminadas com fezes ou saliva, como lixo ou cama. Se você precisar manipular aves, vacas ou outros animais doentes, como em uma fazenda ou ambiente de resgate, o CDC recomenda o uso de equipamentos de proteção individual, EPI, apropriados. Isso inclui óculos de proteção, luvas descartáveis, uma máscara facial N95, macacão, botas de borracha. Como o leite cru pode carregar tantos germes perigosos, especialistas aconselham evitá-lo e optar por produtos lácteos pasteurizados. Mas e quanto aos ovos crus? A Food and Drug Administration, FDA, do ZEUA, afirma que é improvável que ovos de um rebanho infectado cheguem às prateleiras das lojas, pois as aves adoecem rapidamente com a gripe aviária, e existem salvaguardas implementadas, como inspeções, para evitar que ovos contaminados cheguem ao mercado. Ainda assim, é uma boa ideia cozinhar ovos e aves até uma temperatura segura e prevenir a contaminação cruzada entre alimentos crus e cozidos na cozinha. Gripe aviária. O que é? Quais os sintomas e como é feito o tratamento? Este conteúdo foi criado originalmente em Ver Original. Com o aumento das infecções por gripe aviária gado leiteiro e galinhas, os casos em humanos também estão crescendo. Na quarta-feira, 18, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos confirmaram o primeiro caso grave da doença em humano. As infecções por gripe aviária são raras em pessoas. Neste ano, 61 casos humanos foram confirmados no ZEUA, segundo o CDC, e apenas 3 não eram de pessoas que trabalham em granjas avícolas ou leiteiras. Como o nome sugere, os vírus da influenza aviária preferem infectar aves. Eles invadem as células ao se fixarem em açúcares que se projetam de suas superfícies, chamados ácidos ciálicos, OH5N1. O vírus da gripe aviária por trás do surto atual no ZEUA demonstrou afinidade apenas com os tipos de receptores de ácido ciálico que são mais abundantes no trato respiratório das aves.
Um estudo publicado na semana passada na revista Science mostrou que apenas uma mudança fundamental no material genético do vírus permitiria que ele se ligasse aos tipos de ácidos ciálicos mais comuns no nariz e pulmões das pessoas. Mas é quase impossível prever quando isso poderia acontecer, ou se algum dia acontecerá. O primeiro caso grave dos Estados Unidos foi anunciado esta semana em uma pessoa na Louisiana que permanece hospitalizada em estado crítico. O CDC informou que a pessoa foi exposta a aves doentes e mortas em sua propriedade, não de aves comerciais. Não há registros de que alguém que contraiu H5N1 no ZEUA tenha transmitido a infecção para outra pessoa. Por essa razão, o CDC estima que o risco atual para o público é baixo. Mas existem certas ocupações e situações que podem aumentar o risco de uma pessoa contrair gripe aviária. No entanto, a refrigeração não. Um estudo recente da Universidade de Stanford, que envolveu a contaminação de leite cru com vírus da gripe e testes em células em placas de Petri, descobriu que o vírus ainda podia infectar células por até 5 dias após ser refrigerado.